Olá, boa tarde, alunos do oitavo ano. Estou de volta aqui para mais uma aula pelo Seduc Play. Agora a aula é direcionada aos alunos do oitavo ano, tá bom? Vamos lá acompanhar nossa aula. Só quero deixar um recado para todos que estão assistindo essas nossas aulas. É que elas iniciaram segunda-feira. Então a gente teve aula de português na segunda, ontem a gente teve aula de matemática e hoje estamos tendo ainda a aula de ciência. Então todas essas aulas elas continuam disponíveis lá no YouTube. Então vocês podem entrar e acessarem quantas vezes quiserem, rever dúvidas. Utilizem os canais de comunicação da secretaria para tirar suas dúvidas, procurem seus professores, nos consultem também. Todo final da minha aula tem lá o meu Instagram, pode ir lá e fazer perguntas, se eu estiver disponível, eu irei responder. Assim como no da Secretaria da Educação, todas as perguntas serão direcionadas aos professores que estão ministrando essas aulas aqui. Então, conto com vocês, dúvidas, vão lançando, vão perguntando, e agora a gente vai iniciar a aula do oitavo ano. Essa aula do oitavo ano hoje é uma aula para a gente relembrar alguns conceitos, tá? Alguns conceitos que já foram trabalhados por vocês e algumas informações que vocês já conhecem. A nossa aula tem por tema fontes de energia. Fontes de energia. Quando a gente pensa em energia, né? O que seria energia? Né? Quando a gente come, a gente fica mais disposto ou menos disposto? Quando a gente está correndo, a gente está fazendo o quê? Gastando energia, absorvendo energia. De que forma isso acontece? Então, a gente vai fazer uma ideia entre fontes de energia e como elas acontecem ao nosso redor. Então, para iniciar, vamos começar com duas perguntas. A primeira é, como é gerada a eletricidade a partir das águas? Da água, por exemplo, desculpa aí. Como é gerada a eletricidade a partir da água nas hidrelétricas? Então, a maior parte da energia gerada no nosso país, ela é gerada a partir de usinas hidrelétricas. Mas como essa água é gerada lá? Essa energia é gerada lá dentro dessas hidrelétricas. Então vamos pensar como essa energia é gerada. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: é possível converter um tipo de energia em outro qualquer? Tem como eu transferir uma energia de um lugar e colocar em outro? Ou tem como eu transformar uma energia que é de um jeito e colocar em outra? Essas são duas perguntas que vai ficar aí para vocês pensarem, né? E ao longo da aula a gente vai discutir que vai ajudar vocês a chegarem nessas respostas. Como a energia é gerada e se é possível converter um tipo de energia em outro. Então, a gente inicia como surgiu essas ideias de energia, né? Como a energia ela surgiu ao longo da evolução da história da sociedade, né? Como acontece. Então, tudo começa lá, né, na Idade da Pedra, quando o homem acontece o domínio do fogo. Foi o primeiro grande passo para a humanidade sobre essa energia, né? Sobre o fogo. Então, o fogo é uma fonte também de energia. Então, o domínio do fogo foi o primeiro passo. Ao passar dos anos e dos séculos, essas energias elas foram sofrendo mudanças, tá? O carvão mineral foi o combustível que impulsionou a Revolução Industrial. Na aula passada eu falei da turma anterior sobre o início da Revolução Industrial e de sua importância. Tá? E agora a gente vai entender que o carvão mineral foi a primeira fonte de energia utilizada no processo industrial, ou seja, foi onde surgiram as primeiras máquinas a vapor. Então, foi durante a Revolução Industrial. Então, aí aparece o trem e aparecem algumas fábricas que trabalhavam a partir da produção do vapor. E essa ideia também do carvão mineral ela é utilizada até os dias de hoje em algumas empresas que utilizam outras fontes de energia. Não é mais o carvão mineral, mas utilizam de outras fontes também para a produção desse vapor. Então, é uma contribuição que ela só veio evoluindo e melhorando, tá? Mas ainda é utilizada por algumas empresas essa ideia da produção de energia a partir da evolução do carvão mineral. No século XVIII, a energia elétrica, né, ela passou a ocupar um maior espaço começou ocupando o espaço do carvão nas indústrias. Ou seja, deixou-se de utilizar tanto o carvão mineral e passou-se a utilizar-se agora, a partir desse momento, a energia elétrica.
Então, foi onde apareceram as máquinas elétricas, que funcionavam à base de energia elétrica. Aí a gente vai evoluindo. No final do século XIX, outro energético surgiu para o mundo, que é a grande briga dos grandes países até hoje, que é o petróleo com o uso dos seus derivados. Tá? Então, o petróleo ele começa a surgir no final do século XIX com as descobertas das jazidas de petróleo. Né? E a exploração desse petróleo se tornou-se uma das fontes de energia que é utilizada muito até hoje. Tá? Muita das coisas que a gente tem em nossa casa ela é feita a partir do petróleo ou dos seus derivados. Então, é uma fonte de energia para muitos materiais. Então, por exemplo, nos combustíveis, no asfalto das estradas, e aí a gente tem também uma imagem de uma plataforma de extração de petróleo. Só a título de curiosidade, o Brasil é o país que a maioria de suas fontes de petróleo elas estão no mar. Então, a gente tem uma tecnologia própria também de exploração desse petróleo que é encontrado no mar. Seguindo a evolução, né, a gente chega no século XX, se iniciou o uso de escala do gás natural. Né? E aí, o que é o gás natural? O próprio nome já diz, é um gás que ele é produzido de forma natural, entre aspas. Eles são geralmente encontrados. O petróleo, geralmente, onde eu encontro petróleo, eu posso encontrar gás natural, que também vai passar por um processo de formação que a gente vai entender ao longo da aula. Como é que acontece a fabricação, a produção, né, onde ela é encontrado o gás natural. Então, no século XX, começa o uso do gás natural. Também no século XX, a gente vai ter a energia nuclear, né, as usinas nucleares. No país, a gente tem algumas que são as mais famosas, que são as de Angra dos Reis. Né? Algumas, por um tempo está fechada ainda, mas são usinas de energia nuclear que utilizam bombardeamentos. Né? São várias reações que vão ocorrer ali. Eles usam grande quantidade de energia para produzir uma maior, visto que materiais radioativos e elementos radioativos fazem uma grande explosão. Aí tem uma imagem ao lado, né, que vocês conseguem observar sobre uma explosão nuclear. Então, ela consegue se expandir de uma forma muito rápida e ela consegue produzir muita energia. Então, no século XX também foi uma muito utilizada. E aí agora vamos a uma pergunta. Energia está em tudo. Vamos a uma afirmação, não é uma pergunta, né? A energia está em tudo que nos rodeia. Por exemplo, aí tem um leão, né? Uma onça. Vou dormir para recuperar energia para amanhã. Hoje estamos cheios de energia, vamos brincar. Aí, essa imagem dos alunos representa, nesse momento, a gente não pode estar junto, né? A gente não pode estar aglomerado, não pode estar todo mundo na sala de aula, fazendo a festa que muitas vezes fazem, né? E aí, esse momento que está todo mundo energizado, a sala de aula está aquela conversa, né? O professor, calem a boca, parem de falar, vocês não estão escutando nada, vocês não estão deixando o professor falar. Sei que muitos estão sentindo falta disso, né? Das broncas dos professores também. E nós também estamos sentindo. Mas, nesse momento, também, há uma grande produção de energia, né? Só que uma energia vista de outra forma. E aí tem um homem se espreguiçando. Acho que não estou legal, estou sem energia. Então, veja, a energia está em tudo que nos rodeia. Quando a gente vai dormir, a gente está recuperando a nossa energia. Quando a gente vai para a escola, quando podia ir, né? Agora não pode mais, a gente foi em casa. Toda aquela nossa energia de brincar com o colega, de conversar com o colega, de fazer algo que gosta, de jogar bola, de sair na rua. Então, tudo isso a gente está fazendo movimentos que há um gasto de energia, ou quando a gente simplesmente está com preguiça e vai dormir, é porque a gente precisa repor essas energias, que elas já se foram. Tá? Então, isso é uma ideia inicial da gente entender a importância da energia para a nossa vida. Ela é importante para a sociedade, mas ela também é importante para nós. E aí, agora, a gente entra a fundo sobre o que vamos trabalhar, de fato, ao longo dessa aula de hoje. Tudo isso são informações importantes que a gente precisa conhecer um pouco da história para poder evoluir. Então, a gente vai conhecer as fontes de energia, renováveis e não renováveis, e o que são fontes de energia. Primeiro, a gente começa com a definição do que é energia, né? Há muitas controvérsias sobre definição de energia,
Mas, no geral, a gente diz que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, por exemplo, quando eu vou correr é porque eu estou com energia. Quando eu pulo, quando eu brinco, quando eu vou jogar bola, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso ter energia para poder ir. Se eu não tiver, eu não consigo ir para lugar nenhum, né? A gente vai querer ficar lá deitado, dormindo, passar um dia de perna para o ar, que é o que a gente vai fazer agora, né? Fazer uma atividade, mas dentro de casa. Tudo que tiver de fazer, vai ter que fazer dentro de casa. Então, a capacidade de realizar trabalho vai ser de realizar um movimento, de fazer algo que facilite a produção dessa energia. Então, quando eu corro, eu tenho energia presente. Então, para realizar trabalho, aí a gente vai para uma definição que a física traz. Para realizar trabalho, é preciso ter um deslocamento. Eu só realizo trabalho se tiver deslocamento. E aí a energia vem, a capacidade de realizar trabalho. Se trabalho é realizar deslocamento e energia é a capacidade de realizar trabalho, então energia está relacionado a movimento. Então, sempre que houver um movimento, por exemplo, esse movimento que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou realizando um trabalho, estou realizando uma movimentação do meu braço, né, para os lados. Então, a capacidade de realizar trabalho, de mover um objeto de um lugar para o outro, isso a gente chama de energia. E aí a gente tem um exemplo de energia, produção de energia natural é o processo de fotossíntese, tá? O processo de fotossíntese é um processo natural de produção de energia. Então, eu tenho energia luminosa, que é a energia do sol, né? Ela é absorvida pelas plantas juntamente com o dióxido de carbono, que é o CO2, né? Um gás que é poluente. E aí a planta absorve, né, juntamente com a água que está presente no solo, absorve tudo isso e dentro de um processo químico ele faz uma transformação de energia luminosa para o gás oxigênio. E aí a gente tem aí responde àquela segunda pergunta lá do início. É possível converter um tipo de energia em outra? Sim, é possível. Há várias formas de transformação de energia. A gente vai ver isso em outras aulas. Essa não é o foco dessa aula de hoje, mas a gente vai ver isso em outros momentos. Então, a gente tem a energia luminosa, que é do Sol, e é transformada em oxigênio. Esse oxigênio, né, esse oxigênio que a gente tem um processo que a gente chama de energia química. Então, há uma transformação de energia luminosa em energia química. A gente vai trabalhar isso mais a fundo, mas isso era a título de informação. Então, a fotossíntese, que é realizada pelas plantas, é um processo de produção de energia natural. E aí, nas fontes de energia, a gente vai ter dois tipos de fontes de energia. A primeira é as fontes de energias primárias, que são aquelas que ocorrem livremente na natureza, como, por exemplo, o sol, o vento, a água. Então, as fontes de energia primárias são essas. As fontes de energia secundárias são obtidas a partir de um outro processo de formas de energia. Então, na separação de fontes de energia, a gente vai pensar, eu tenho dois tipos, uma que é primário e uma que é secundário. As fontes de energia primária ocorrem livremente na natureza. As fontes secundárias são obtidas a partir de um outro processo. Quer dizer que não apenas natural, mas tem outros processos que estão envolvidos nessas fontes de energia. Os exemplos dessas fontes de energia, né, a gente tem aqui as fontes de energia primária. Sol, vento, água. Né? Isso são fontes de energia primária. E aí são aquelas que são encontradas naturalmente na natureza. Então, o sol, ele não vai sempre existir, né? Ele sempre está lá presente. A água e os ventos, então todos eles juntos formam o quê? As fontes de energias primárias. Já as fontes de energias secundárias são aquelas que a gente não encontra naturalmente na natureza. Então, por exemplo, geralmente são os combustíveis fósseis. Tá? E o que são combustíveis fósseis? São combustíveis que são produzidos, né, a partir de um processo muito longo, de milhares de anos. Né? Isso aí vão altas temperaturas, pressão, e vai fazer a produção dessas fontes, são essas fontes de energia. Exemplo, o petróleo, o gás natural, são exemplos de fontes de energia
de fontes de energia secundárias, como, por exemplo, também o gás que a gente a gasolina e o gás que a gente tem em casa. São fontes que são produzidas a partir de quem? De fontes primárias. O gás pode ser produzido a partir de um gás da biomassa, por exemplo, que é a produção a partir da queima desses materiais, e a hidrelétrica, que é produzida a partir da água. Então, há uma diferença nessas fontes primárias e secundárias. Primárias ocorrem livremente, secundárias não. Aí a gente tem as fontes de energias renováveis, que são aquelas que possuem a capacidade de se repostar naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis, tá? Então, quem são essas fontes de energia? Que a gente diz que são fontes de energias renováveis. O sol, a água, os ventos, né? São fontes de energias renováveis por quê? Porque elas se renovam todos os dias. Então, a água, quando há a chuva, os ventos, quando eles estão presentes, o sol, ao nascer todos os dias. Então, são fontes que se renovam e elas são naturais. Então, fontes de energia renováveis são essas. E aí a gente vai destacar essas fontes de energia uma por uma. O que seria uma fonte de energia solar, né? A energia solar é o quê? O aproveitamento da luz do sol para a produção de energia. Geralmente, essa produção de energia ela acontece através de placas fotovoltaicas, que a gente chama. São aquelas placas que a gente observa em alguns lugares, né? E ali há uma absorção do sol para produzir eletricidade. Aqui em São Caetano, a gente tem um exemplo simples. Quando a gente está indo para Caruaru, quando a gente vai passando ali perto da rodoviária, tem uma churrascaria. Naquela churrascaria, se você observar no teto, tem uma parte que tem várias placas solares. O que é que ele está dizendo? Ela está produzindo energia solar a partir do sol para gerar energia elétrica dentro daquele ambiente. Então, isso é um que você pode observar indo para Caruaru. Mas há vários tipos. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem a Arena Pernambuco. Vocês depois podem até pesquisar. A Arena Pernambuco tem um parque de energia solar. Boa parte de toda a energia que é gerada naquele campo, ela vem dessas placas, né, desse campo de energia solar que tem lá presente. Então, o gasto de energia que acontece lá, geralmente, vem desse espaço. Um outro tipo de energia é a energia eólica, né? É a produzida a partir dos ventos, por meio de ventos. Então, são grandes cataventos que são colocados em um parque, né? Há uma distância, então é uma energia que, para ser produzida, eu preciso de espaço, né? Preciso de uma grande área territorial, porque são muito grandes as hélices de uma usina de energia eólica. Alguém deve ter observado, aqui geralmente passava muito pela BR, as hélices dessas usinas eólicas. São muito grandes. Muita gente dizia que era uma asa de um avião, mas não é. É uma hélice de um catavento, que a gente chama, para a produção de energia eólica a partir do vento. Então, aquela hélice gira, nesse movimento que ele está girando, ele está gerando energia elétrica. Então, também há uma conversão. Se você observar, todas essas energias são conversões de energias que produzem. A energia elétrica produzida a partir do vento, do sol. Então, são exemplos de fontes de energias renováveis. Uma outra fonte de energia renovável é a hidrelétrica. Então, a energia produzida em uma hidrelétrica, ela passa por um processo, né, de passagem de água por umas turbinas que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Novamente, transformação de energia. Energia mecânica. O que é energia mecânica? Mecânica, movimento. Então, a energia mecânica é transformada em energia elétrica. Aí no slide, vocês conseguem observar, há uma reprodução de como funciona a usina hidrelétrica. Há uma barragem, né, um reservatório, e esse reservatório tem um canal, né, e eles abrem esse canal para essa água passar pelo duto e tem uma turbina lá dentro. Quando essa água passa, essa turbina não vai girar? Quando essa turbina está girando, está produzindo o quê? Energia elétrica, ou seja, transformação de energia mecânica em energia elétrica. Através de quem? Quem é a minha fonte de energia para gerar isso aí? A água. Então, a água também é uma fonte de energia renovável. Uma outra fonte de energia renovável é a geotérmica.
Então, é uma energia proveniente do interior da Terra, retirada do vapor de água das regiões perto do magma, que chegam através de dutos específicos. Então, para a produção da energia geotérmica, há uma estrutura para fazer isso. Porque eles vão cavar, né, vão como se fosse entrar num solo, encontrar o vapor de água que é produzido na costa terrestre, né, dentro da Terra, e vai fazer essa produção de energia a partir de quem? Do vapor de água. Então, a gente sabe que há essa produção no interior da Terra. Então, eles pegam esse vapor de água, fazem um processo de transformação de energia para produzir energia elétrica. E aí a gente tem um outro exemplo de energia eólica. Fontes de energia renováveis, que são as energias da maré, né? Ou maremotriz. O que é que isso quer dizer? O próprio nome já diz, marés vai estar relacionado com mar. Exatamente. A energia maremotriz é uma fonte de energia, né, alternativa de geração realizada por meio de movimentos das marés. Então, o mar, né, a gente sabe que ele tem a maré alta e a maré baixa. Então, o mar está oscilando entre uma grande quantidade de água e uma baixa quantidade de água. Nesse movimento de maré cheia e maré baixa, passam por essas turbinas, né, fazendo com que elas se movimentem e façam a produção de energia também a partir das marés. Assim como também é possível fazer das ondas, tá? No processo de ondas também é possível. Então, esses são exemplos de fontes de energia renováveis que a gente vai aprender, né? Que a gente está vendo hoje. E agora a gente vai para as fontes de energias não renováveis. O próprio nome já diz. Se elas são não renováveis, isso quer dizer que elas não se renovam naturalmente. Ou seja, elas são fontes de energia que são esgotáveis, elas terão um fim, né? Então, quando eu falo energia renovável, ela se renova. Quando eu falo energia não renovável, ela não se renova, tá? Então, geralmente, esses tipos de energia são energias que têm um fim. Ela geralmente tem um prazo final de validade, tá? Então, eles acabam. Então, o seu processo de produção, geralmente, é muito longo. É um período muito longo. São exemplos dessas fontes de energia: o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Todas essas são o quê? Fontes de quem? De energia. O petróleo eu posso produzir fogo, gás natural eu consigo produzir fogo, carvão, fogo e energia nuclear, fogo. Então, todas são fontes de energia, só que, nesse caso, não renováveis. Tá? Aí a gente vai discutir um pouquinho cada uma dessas fontes de energia. A primeira é o carvão natural, carvão mineral. Carvão mineral são combustíveis fósseis que se formam em áreas sedimentares durante o período carbonífero da era paleozoica. Então, essa é a mesma ideia do petróleo. Então, ao longo dos anos, matéria orgânica, animais mortos, vão sendo soterrados pela erosão, pelo vento, e aí isso vai fazendo que, ao longo de milhares de anos, eles fiquem armazenados ali. E com altas temperaturas que ocorrem, elas se transformam em carvão. Gás natural. Suas reservas encontram-se geralmente disponibilizadas nas áreas onde é encontrado o petróleo, pelo mesmo processo de constituição. Então, gás natural e petróleo, eles acontecem da mesma maneira. Tá? Só uma correção: o anterior, o carvão mineral, ele é produzido pela queima desses combustíveis, tá? E não é extraído naturalmente, como eu tinha dito. Ocorre uma queima para poder fazer isso. E o próximo, fonte de energia não renovável, que a gente também encontra, são o petróleo. São combustíveis fósseis que se formam a partir da deposição desses restos orgânicos de animais e vegetais no fundo dos oceanos. Então, são bem parecidos esses dois, mas são as mesmas fontes de energias não renováveis. Tá? E, por último, a gente tem a energia nuclear, que é obtida a partir de um processo de fissão nuclear de átomos de urânio, que é considerado uma fonte esgotável de energia. Então, esses são exemplos de fontes de energia, né? E aí o exercício vocês vão praticar em casa, com a atividade que vai ser enviada para vocês, tá? E aí vocês vão discutir sobre essas fontes de energias renováveis.
O nosso tempo de hoje está acabando, mas a gente se encontra na próxima aula. Aguardo vocês e espero que tenham gostado. Aí ficam os canais que vocês podem acessar para obter maiores informações. Forte abraço e obrigado.